Bem-vindo mais uma vez ao H8 Gestão. Me chamo Engenheiro Samuel e chegamos na marca do 10º vídeo. O nosso canal vem aí crescendo devagarzinho, efeito tartaruga, mas o importante é compartilhar as experiências e as atualidades com vocês. Bom, o tema aí, processos claros. Direto ao ponto, numa analogia nas Copas do Mundo lá atrás, existia jogador, que é o Romário, o Cafu, acho que todos devem conhecer. E o Romário ele tinha uma estratégia particular de não treinar como os processos e os procedimentos tinham ali de costume para ser seguido. Mas ele fazia gol. Já o Cafu, conservador, seguia os processos e procedimentos e fazia gol também. Porém, a quantidade de gols do Romário era superior. E aí, alguns jogadores na ocasião começaram a questionar: para que seguir tantos processos, procedimentos? Se o importante é fazer gol. Sim. E dentro das empresas existe esse cara aí, o Romário e o Cafu. O Romário é aquele cara que pode ser um funcionário antigo, um funcionário novo, que ele não gosta de seguir processos, nem procedimentos, não liga muito para isso, mas ele dá resultado. Está sempre ali trazendo notoriedade e diferente do Cafu que está ali também há muito tempo, ou um funcionário recém-contratado, mas ele segue ali de forma conservadora, ortodoxa, os processos e procedimentos e atinge ali métricas interessantes, mas não o suficiente como o funcionário padrão Romário. E aí, dentro das empresas, gera ali uma rejeição, tanto dos colaboradores antigos quanto dos colaboradores recém-contratados, de seguir um processo, de padronizar a sua rotina no atendimento ao cliente final, cliente interno e a direção. Cada um fazendo ali conforme a sua expertise, a sua velocidade, o seu nível intelectual, o seu nível de engajamento. Porém, isso para uma organização pequena é algo ruim. Para uma instituição de médio porte é aceitável, inadequado, e para uma instituição grande é impossível aceitar. Então, dentro dessas três organizações, o melhor é ter processos claros. E nós temos que ter processos dentro dos setores, processos no canteiro de obra e processos nas produções de cada etapa construtiva, seguindo normas, a literatura e desta criar procedimentos. O procedimento ele vai ser como se fosse algo que, se você não seguir os processos como foi treinado, capacitado, no procedimento você vai ter lá as sanções e as penalizações que você deverá cumprir para que tente ou volte a cumprir os processos dentro da organização que você emprega as suas atividades. E, de contrapartida, muitas organizações que eu acabei adentrando, com diversos cargos de júnior, pleno, sênior, existia ali o compliance, existia ali missão e valores, existia ali um certo procedimento, algumas existiam certificações como ISO, IQS, PBQB, mas o principal, processos internos, onde se garante ali uma aderência de todos em diferentes diferenças comportamentais atender à expectativa do projeto,
na velocidade padronizada. E os processos, ele acaba industrializando não só a forma de trabalhar de todos, como também acaba impactando na qualidade final do produto que é empregado lá na obra, lá no canteiro, aonde desde do princípio ali da captação do cliente no orçamento, planejamento, suprimentos, financeiro, etc. Aí vai canteiro, engenharia, produção, pós-obra, garantia, assistência técnica. Os processos vão deixar muito claro o que cada um tem que fazer, indiferente do porte da obra, a localização da obra, e mantendo ali a assertividade que a empresa está crescendo de forma consolidada. Porque muitas instituições, principalmente no setor da construção, elas crescem rápido por ter caixa, por ter nome, por ter indicações, por N motivos. Obviamente que capacidades é uma delas. Capacidade comercial, capacidade burocrática, capacidade produtiva. Mas sem os processos ela não cresce de forma contínua, ela cresce até um momento que a gente chama assim de bolha. E aí você vê que vai se passando os anos, é uma rotatividade de pessoas, até de gestores, mas sempre o dono não consegue entender por que que a empresa dele tem essa rotatividade de colaboradores, essas incertezas, essas não conformidades, essas desinteligências com o cliente final, atrasos na produção. Um dos, um dos maiores motivos, vou colocar aí 50%, é processos. Tá? É processos. Não estou falando de procedimento, estou falando de processos claros. E uma das coisas que eu faço ao gerir ou um contrato de obra, ou mesmo ser contratado ali, uma gestão terceirizada, é implantar processos em cima dos procedimentos existentes, respeitando a cultura da organização e o seu compliance, mas aplicando uma metodologia fluida de informação, logística, trabalho semanal e realmente reduzir desperdícios na produção no canteiro de obra. Hoje sabemos que um PDCA é pouco aplicável no canteiro de obra. Eu raramente vivenciei recentemente engenheiros que treinam ali a sua mão de obra, um azulejista, um marceneiro, um marmoreiro, que seja mesmo terceirizado, tem que passar por um treinamento do engenheiro para ele saber o que tem que fazer para reduzir os desperdícios dos materiais indiretos na aplicação, para ele saber o quanto é possível ser executado por hora, ser executado por dia, ser executado semanal. Mas eu não vejo mais isso. É apenas um cronograma, chicote, suprimentos, efeito pastel, compra, compra, entrega. E no final das contas, com atraso, às vezes a própria produção não ficou não foi satisfatória e o lucro a gente enxerga na lupa. Mas o importante é que temos muitas obras, então uma vai se pagando a outra, é muito dinheiro que sai, muito dinheiro que entra, então acaba que os processos ficam cada vez mais distantes de ser empregado. Agora, quando você é um cara pequeno, uma empresa de pequeno a médio porte, que você enxerga as entradas e as saídas sem a luneta, os processos mal desenhados fazem toda a diferença no seu lucro no final do mês. Eu sempre falo que quando você tem os processos claros, não é necessário você ter ali
um chefe ou um líder que se preocupe, que cobre, que desacredite do seu time. Porque automaticamente o processo já é um chefe, já é um coordenador, já é um líder. Precisa sim ser monitorado, mas não cobrado. Quando você não tem processos claros, você é um funcionário novo dentro da instituição ou um funcionário já antigo, você vê a pressão, o clima caótico, sendo pressionado a todo momento, as coisas não vão, são horrorosas, depende de várias pessoas, às vezes por uma coisa simples, por uma aprovação simples. Então é muito burocrático, muito complexo, muito moroso, porque não tem processos claros. Ao contrário, quando você tem processos claros e os colaboradores são treinados, são capacitados, é feita até uma reciclagem. A cada ano os procedimentos são renovados. Automaticamente precisa de um coordenador, de um gestor para monitorar os resultados, mas não para cobrar. Então você veja a diferença de você que atua na construção, como é importante ter processos claros. E se aonde você trabalha não tenha, ou você não consegue consolidar, criar, busque uma empresa que crie esses processos para a sua empresa, para o seu setor, para o seu dia a dia. Vou dar um exemplo. Recentemente, um engenheiro me procurou pedindo para criar um processo na parte de terraplenagem, na parte de fundação e na parte de alvenaria. Porque ele tinha mais de 15 obras, ele tinha diversos empreiteiros, ele tinha não tinha algo sustentável na pontualidade, na qualidade e tudo que ele tinha lá era uma cartilha que obrigava a cada um fazer de um jeito, mas na prática cada um fazia do seu jeito e a forma de monitorar era muito modéstia, porque se ele chegasse ali de forma repressiva, acabava que o próprio funcionário ou empreiteiro iria se desligar ali do contrato e deixar ele na mão. Então eu falei, vamos entender o perfil que você trabalha, vamos entender o padrão de obras que você trabalha e vamos criar processos padronizados para toda a obra que você tiver, na horizontal e na vertical, respeitando sim a cultura da empresa, os compliances, e foi um sucesso. Em 3 meses desenhamos um processo. Hoje, cada colaborador que adentra a essa construtora passa por um treinamento de 30 dias em processos, no seu setor, obviamente, e a cada 6 meses é feito uma reciclagem, desculpe, sobre procedimentos. Então, tem os processos para ser respeitados e os procedimentos como sanção caso alguém desrespeite os processos. E vem funcionando muito bem. E dessa você consegue assegurar aí uma produção pontual, a qualidade do relacionamento interno, você consegue manter a pontualidade do que é acordado em contrato sobre cada execução, indiferente se você tem ali empresas terceiras ou não naquele contrato, porque acaba que todos têm que seguir os processos. Se o cara não segue o processo, ele rapidamente ele já vai cair na malha do procedimento e ele tem duas escolhas, ou ele se adequa aos processos ou ele vai para a rua e vem fazer a diferença. E se você gostou desse título, deixa o like aí, até o próximo.